Shalom, povo abençoado por Deus, amém, queridos? Estou aqui para levar uma palavra de Deus para o teu coração, amém? A Bíblia fala em João 14, versículos 6 e 7, amém? Que Jesus vai falando, o próprio Cristo fala que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vai ao Pai senão por mim, amém, queridos? Quando nós paramos para meditar nessa palavra que Jesus deixou escrito em sua palavra, também a gente vai ver que Jesus ele fala de um caminho, de um único caminho, amém? De uma única verdade que conduz a uma vida eterna, amém, meus amados? Então, o que a gente vê e percebe? Pessoas dizendo que servem a Deus, amém? Fazendo muitas e muitas coisas que Deus não aprova, que mostra que por mais que elas dizem que estão no caminho, as ações e a atitude dessas pessoas mostram, amém, que Jesus, amém, não aprova as suas ações, não aprova quando a pessoa se levanta, amém, para falar mal do seu próximo, para se levantar contra algo que Deus abomina, que Deus não se agrada, ou a pessoa toma uma atitude errada, ou a pessoa se diz cristã, amém, conhecedora da palavra de Deus, mas ela não se move, amém, de acordo com as escrituras. Essas pessoas muitas vezes acham que estão no caminho, mas não estão. Aquele que está no caminho, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, ele vai andar como Jesus andou, ele vai ter a mente de Cristo, amém? Ele vai obedecer à palavra do Senhor, ele vai cumprir com os 2 maiores mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo, querido. O que nós vemos hoje em dia? A igreja, amém, pessoas conhecedoras da palavra virando as costas para a verdade de Deus, agindo, amém, sendo um instrumento do diabo, amém, para espalhar, sendo um instrumento do diabo, queridos, para mentir, para denegrir, para fazer rebelião, amém? E tudo isso a Bíblia diz que Deus abomina, é abominação aos olhos do Senhor, meus amados, amém? Então, para nós entender essa passagem, a pessoa que realmente vive no caminho, queridos, amém, que é Cristo, ela vai fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que é certo, ela vai amar as pessoas, ela não vai falar mal nem dos seus inimigos, cara, nem dos inimigos, né, que se levantam contra a vida dela. Ela não vai falar mal e não vai se levantar contra as pessoas da igreja, contra a liderança, queridos, amém? Hoje em dia, né, as pessoas acham que Deus está nesse negócio, as pessoas saem dos ministérios, ficam denegrindo, amém, com um espírito do anticristo, denegrindo a igreja, espalhando a igreja, fazendo fofoca da igreja, cuspindo no prato que comeu, queridos, amém, falando um monte de asneira, amém, achando que está se levantando contra uma liderança porque ela desaprovou algo, ou contra um irmão da igreja porque ela teve uma diferença contra esse irmão, amém, queridos? Essas pessoas acham que ainda Deus, amém, recebe aquilo que elas estão fazendo, enquanto elas não se arrepender de coração, queridos, amém? Elas estão indo contra a palavra, contra o caminho que é Jesus, contra a verdade de Jesus, porque a Bíblia nos ensina a nós amar os nossos inimigos. A Bíblia nos ensina nós a orar por aqueles que nos perseguem, queridos. E quando nós fizemos isso, a gente está no caminho, vivendo a verdade, mas quando a pessoa se levanta, não importa o que o outro fez, se teve motivo para falar ou não, Deus não nos chamou para julgar, ser juiz, e muito menos, queridos, nós ser chefe de quadrilha, chefe de rebelião, amém? Lembra-se que o pai da mentira e o pai da rebelião se chama Satanás. Lúcifer, o anjo que foi arrancado do céu porque ele quis ser mais que Deus, e ele começou uma grande rebelião no céu. Então todas as pessoas, queridos, que acham que estão no caminho, vivendo a verdade, amém, e não estão se movendo e fazendo aquilo que Jesus, que a Bíblia diz que é para nós fazer, eles acham que estão no caminho, mas não estão no caminho, estão cegos, estão que nem Saulo de Tarso antes de se converter, que ele perseguia os cristãos, amém? Todo aquele que era seguidor de Jesus,
amém, o sistema religioso de Jerusalém naquele tempo chamava de uma seita religiosa, amém, e depois que Jesus morreu, começou uma grande perseguição em Jerusalém, amém, sobre todos aqueles que pregavam o evangelho, amém, e Saulo comandava, prendia os cristãos, perseguia os cristãos, amém. Só que um dia, queridos, Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, cegou os olhos dele, fez ele descer do cavalo, amém, fez ele ficar cego, fez ele ir para um tratamento de Deus, para que depois, amém, Deus viesse levantar ele, amém, através de Ananias, amém, para o grande ministério de Paulo, mas antes ele era um perseguidor. Então tem muitas pessoas, amém, fazendo a obra do homem, não a obra de Deus. Porque o que faz a obra de Deus, ele não se levanta com rebelião. Ele não se levanta denegrindo uma liderança ou irmãos em Cristo ou qualquer pessoa. Não, querido. Não é puxando o tapete de ninguém que você vai chegar aonde Deus ele tem preparado para ti. É você fazendo o que é correto, amém? E você vivendo a palavra de Deus. Então aquele que vive no caminho, que anda no caminho, é aquele que vive a palavra e faz e age como Jesus espera que você age. Anda como Jesus andou e tem a mente do Senhor. Amém, queridos? Que você venha receber essa palavra. Por que eu estou aqui gravando? Eu senti no meu coração de gravar isso aqui. Por quê? Porque isso acontece demais. Demais. Pessoas, queridos, que acham que estão sendo guiadas por Deus e não estão sendo. Através das suas ações, achando que estão no caminho, vivendo a verdade, mas não estão no caminho. Estão no caminho do diabo, fazendo a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus vive os princípios do Senhor. Ele ama o próximo, amém? Ele nunca gospe no prato que comeu, amém? E ele honra, amém? Por mais que a pessoa não merece ser honrado, ele vai honrar, porque é isso que Deus quer dele, amém? Que Deus abençoe a tua vida, receba essa palavra em nome de Jesus, amém?